Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes, para mais uma aula de Basic. E hoje nós vamos responder uma pergunta para você, amigo escovador de bytes. E a pergunta é a seguinte: você sabe o que é um game loop? Pois é, amiguinho escovador de bytes, hoje nós vamos explicar para vocês o que é um game loop, o que é o tal do frame, o que é o tal do frame rate, e vamos começar a desenvolver, melhorar aquele nosso códigozinho lá do joguinho em Basic, para incluir a ideia do game loop, para que você entenda finalmente o que é esse tal de game loop. Então você é desses que não sabe o que é um game loop e quer aprender? Então fica na aula de hoje, que a aula de hoje é para você. Como sempre, meu amigo escovador de bytes, você lembra que os nossos códigos das nossas aulas estão aqui no repositório do Debate Creator oficial, está dentro de github.com, Debate Creator, não precisa se preocupar, esse link vai estar na descrição, como sempre. Como hoje é uma aula de Basic, você vai entrar aqui em MSX Basic. Dentro da pasta MSX Basic você vai ter aulas, e dentro de aulas você vai ter a aula de hoje, que é o Game Loop. Então, amiguinho, esse é o código que nós vamos usar hoje. Dentro do Game Loop aqui você vai ver que tem um arquivinho chamado autoexec.bash, que é o Game Loop que nós vamos apresentar para vocês hoje. E não se esqueça que se você não sabe baixar esse código ainda, você pode ir lá na playlist aqui da Retroprogramação Basic, e na playlist Retroprogramação Basic volta lá para as aulas iniciais, que eu mostro logo nas primeiras aulas como você pode pegar esse código aqui do GitHub do Debate Creator e baixar para sua máquina. Então, meu amigo escovador de bytes, para que você entenda melhor o que é um game loop, vamos fazer um desenho aqui de um fluxograma. E nesse fluxograma que nós vamos desenhar aqui, vamos tentar entender como funciona um game loop, tá? Um game loop é normalmente uma estrutura que um jogo segue para que você possa desenhar cada quadro do seu jogo de forma organizada. Então existem diversos jogos que ensinam esse conceito de game loop, Então existem diversos livros que ensinam esse conceito de game loop. Inclusive um deles é um livro que eu recomendo para quem está começando a desenvolver jogos, que é esse livro aqui, ó, Fundamentos de Algoritmos para Jogos Digitais. Deixa eu botar aqui na câmera grande, que aí eu acho que vocês conseguem ver melhor. Que é esse cara aqui, ó, Fundamentos de Algoritmos para Jogos Digitais. E nesse livro aqui, que ele é todo se não me engano, ele usa Java para construir jogos aqui, ele começa a explicar a você a ideia de um game loop aqui dentro, dando uma estrutura que todo jogo meio que tem que seguir. Quando você trabalha aí com o desenvolvimento de jogos modernos, a maioria das frameworks que você vai trabalhar já vão implementar esse tipo de código de game loop próprio dentro da própria framework. Mas na época que a gente desenvolvia lá na década de 80, lá quando tudo era mato, não existia muito esse conceito e o pessoal fazia jogo do jeito que queria, não tinha muito uma customização de como deveria ser um game loop ideal. Mas obviamente o tempo foi evoluindo, construiu-se esse conceito de game loop. E com esse conceito de game loop, nada impede a gente de implementar esse conceito de game loop dentro de um aplicativo em Basic. Então, normalmente a gente começa aqui com o início. Depois do início, nós temos aqui o que a gente chama de inicialização do jogo. A gente tem um processinho aqui chamado inicialização, que vai inicializar todas as coisas básicas do jogo. Depois nós vamos ter aqui mais um processinho que vai imprimir uma tela, que a gente chama de splash screen. Depois da splash screen, o jogo começa propriamente dito. E qual é o próximo passo depois que a gente desenha a splash screen? Primeira coisa que a gente faz aqui, normalmente, é ter um processinho aqui que vai atualizar todas as posições dos objetos no jogo. Depois nós fazemos aqui o que a gente chama de desenhar o frame, onde a gente desenha o quadro. Então aqui eu vou botar frame. Daí, depois do desenho do frame, a gente checa a entrada do jogador. Então aqui eu vou botar os inputs. E aí o que acontece aqui? A gente tem que checar que depois disso tudo, se o jogador morreu ou não.
Então aqui normalmente quando a gente fala de fluxogramas, né, a gente coloca uma estrutura decisória aqui. E essa estrutura decisória que a gente bota aqui a gente checa se a gente chegou ao fim. Se a gente chegou no fim, a gente faz a end screen. E se a gente não chegou no fim, a gente volta para o update. Então a gente tem inicialização, splash screen, update, desenho do frame ou draw, input para receber as entradas do jogador, decide se chegou no fim do jogo ou não. Se não tiver chegado no fim do jogo, você faz o update mais uma vez, o draw mais uma vez, o input mais uma vez, checa o fim de novo. E você fica lupando aqui dentro, quase que eternamente, até que chega um momento que chega no fim do jogo. Quando chega no fim do jogo, nós desenhamos uma tela final. E aí, depois do desenho dessa tela final, você pode vir aqui e encerrar ou reiniciar. Se o cara quiser reiniciar, a gente volta lá para o init, faz tudo de novo. Se o cara não quiser, a gente fecha o jogo chegando no final do nosso game loop. Então isso aqui, pessoal, é um game loop muito básico e é uma estrutura que meio que já foi definida, que é a estrutura ideal de qualquer jogo. Qualquer jogo tem que seguir esse espaço. Ele tem que ter lá um método update, ele tem que ter um método draw, ele tem que ter um método de input para pegar, ele tem que ter uma estrutura decisória para chegar à conclusão se o fim terminou ou não. Normalmente ele tem que ter uma splash screen e uma end screen. E obviamente você tem que ter a capacidade de reiniciar o jogo caso o seu jogador queira jogar mais uma partida. Dito isso, pessoal, vamos corroborar o que eu estou falando aqui, dando uma olhadinha aqui rapidão no nosso queridíssimo GitHub Copilot e vamos pedir para ele escrever para a gente aqui um game loop básico. Então vamos lá. Vamos dar Ctrl I, escreva um game loop em Basic MSX e vamos ver o código que ele gera aqui pra gente. Vamos aceitar aqui o código gerado pela inteligência artificial e vamos olhar esse código mais de perto. Então, se vocês verem aqui, ó, o que ele fez? Ele criou aqui pra gente a inicialização do jogo. Esses dois prints aqui foi o que ele chamou do que seria a queridíssima splash screen dele. Então você pode imaginar que isso aqui é a inicialização, isso aqui seria o nosso init. Isso aqui seria o nosso splash screen. Aqui, olha só, ele bota a lógica do jogo, atualiza a tela e pega a entrada do jogador. Então esses três caras aqui são aqueles que eu descrevi aqui. Então o que ele chama de lógica do jogo, na verdade, é o que eu estou chamando de update aqui. Então esse update aqui é isso aqui. Atualização de tela, que seria o meu método draw, é isso aqui. E o meu input, que é a entrada do jogador, é isso aqui. E aqui, essa parte aqui é o que ele chama de end screen. Então esse cara aqui seria esse cara aqui. Esse cara aqui. É esse cara aqui. E esses comandos aqui são os comandos de inicialização que ficam aqui. Então beleza, pessoal? Dito isso, você já entende mais ou menos a lógica de um game loop. E
dada essa lógica desse game loop, vamos começar a olhar um pouquinho o nosso código para a gente ver como é que a gente implementa um game loop em Basic. E aí, meu amigo escovador de bytes, tá maneira a aula de hoje? Tá curtindo? Se você tá curtindo, não esqueça que tem o botão valeu aqui no nosso vídeo, que você pode doar qualquer quantia para o canal, só se você quiser. Toda doação para o nosso queridíssimo canal é voluntária. Além disso, lembre-se que você pode se tornar um verdadeiro escovador de bytes, entrando em um dos nossos programas de patrocínio. Você pode entrar lá no patreon.com/thebytecreator, lá no Patreon, ou você pode clicar no botão aqui embaixo, o botão Seja Membro. E uma vez que você se tornar um membro do nosso canal, você vai ganhar acesso antecipado aos vídeos do canal, acesso ao nosso FTP exclusivo, com arquivos para você baixar, além, é claro, dos nossos Thank You Discs que todos os membros ganham na faixa. Se você ainda não está satisfeito, quer doar de alguma outra forma, você pode nos ajudar comprando um item de merchandise lá na nossa loja parceira, thebytecreator.com.br, e lá comprar uma caneca, uma camiseta, uma roupinha para o seu pet, ou qualquer coisa que você queira. Você também pode nos remunerar comprando um dos nossos Thank You Discs. Lá no Patreon, na seção de compras, nós temos uma série de Thank You Discs que os membros ganham na faixa, mas você aí, se você não for membro, mas você quer um dos Thank You Discs, fica à vontade de comprar um Thank You Disc lá na nossa seção de compras e nos fazer muito feliz. Então, muito obrigado você que está acompanhando aí, muito obrigado a todos vocês que doam para o canal de alguma forma, e vamos embora ver como é que funciona esse tal desse game loop aqui. Meu amigo escovador de bytes, chega de teoria e vamos para a prática. Aqui, ó, logo de cara, nós vamos abrir aqui o autoexec.bash, dentro daquela pasta que eu falei para vocês, game loop. E esse cara tem aqui logo o nosso método de inicialização. Então, se a gente pegar aqui o nosso método de inicialização, a gente bota letras brancas em fundo preto, desliga as teclas lá embaixo, limpa a tela, define todas as variáveis como inteiras. E aqui é uma parte interessante que nós criamos duas matrizes aqui. Lembra da aula de algoritmos, da nossa última aula de algoritmos falando sobre matrizes? Então, o conhecimento de matrizes vai ser utilizado agora, porque aqui esse comando DIN ele está gerando duas matrizes de 4x3. E aqui a gente define as matrizes, considerando que a gente começa em 0 aqui, de 0 a 4 nós vamos ter 5 linhas. Então, de 0 até 4, nós vamos ter 5 linhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, ok? E de 0 a 3, nós vamos ter 4 colunas. Então, a gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4. Essa aqui é a nossa matriz que nós vamos definir. E aqui, ó, o que é X e é Y? Se você lembra lá do nosso queridíssimo Space Invaders, você lembra que os alienígenazinhos, cada um deles, fica numa posição dessa. Então vai ter um alienígena aqui, um alienígena aqui, um alienígena aqui, um alienígena aqui. Então nós precisamos pegar as posições X de cada um e as posições Y de cada um. Então, X aqui é a posição X do inimigo e a Y aqui é a posição Y do inimigo. Então nós vamos ter duas matrizes aqui. E aqui, por exemplo, vamos supor que o primeiro inimigo esteja na posição 0, 0. Então ele vai ter 0 aqui, na posição X. E a posição mais alta da tela é 0. Então 0, 0. Lembrando que aqui é X, aqui é Y. E quando começa com E, tudo que começa com E é relativo ao enemy dos inimigos. E aí nós viemos aqui para a nossa splash screen. Existem muitas maneiras de a gente desenhar splash screens bonitonas e a gente vai aprender no futuro, tá? No momento, como aqui a gente está preocupado em ensinar só o game loop, eu fiz uma splash screen muito básica aqui, que simplesmente escreve lá o nome do jogo, aperte Enter para começar, meus créditos aqui, e aqui ó, OP dólar igual a input dólar 1, ele vai ficar esperando eu apertar uma tecla qualquer. Assim que o nosso queridíssimo jogador apertar uma tecla qualquer, ele vai sair da split screen e vai para o nosso próximo método, que é a inicialização do jogo. O que a gente faz nessa inicialização do jogo aqui? A gente prepara todas as características do jogo que a gente vai usar.
Além, obviamente, de colocar as coordenadas iniciais do nosso herói, que é o nosso canhão, preparar as posições iniciais dos nossos inimigos e também, obviamente, fazer aqui algumas variáveis de controle que nós vamos precisar durante o jogo. Então aqui, ó, olhando linha a linha, o que nós temos aqui? Nós colocamos na screen 2. Esse comando restore aqui, ele diz que todos os meus dados, toda a minha região data está na linha 9000. Então se a gente olhar lá a linha 9000, você vai ver que é onde estão as informações dos nossos sprites. Então tá aqui, ó, padrão dos sprites na linha 9000. Então a gente está dizendo para o código o seguinte, ó, toda vez que você passar por aqui, coloca a nossa posição dos dados para a linha 9000. Por isso que é restore, né? Restore aqui vem de restaure a linha os dados que estão na linha 9000. E aí nós vamos para o GoSub 8000, que nós sabemos que carrega os sprites na screen 2. Então aqui a gente faz a carga dos sprites. Feita a carga dos sprites, a gente ativa as colisões. Lembrará na aula que a gente falou sobre colisões? Toda vez que um sprite bate no outro, a gente vai precisar de um algoritmo que trate aquela colisão e diga quem está batendo em quem e o que acontece toda vez que rola uma colisão. Então, lembrando aqui que o on sprite é para ter um evento de colisão. E toda vez que houver um evento de colisão de sprite, você vai para a subrotina 6000, que é o tratamento de colisões. E aí, ó, aqui é uma parte muito importante, porque é aqui que a gente coloca as coordenadas iniciais do nosso herói. Então, o nosso herói, que é o canhãozinho lá, ele tem 3 coordenadas básicas: a posição X dele, a posição Y dele e a velocidade dele. Então, se você pensar que a tela do MSX é algo assim, a gente está colocando ele 127, que é mais ou menos o meio da tela aqui. 174, que é bem embaixo da tela aqui, lembrando que no MSX o alto da tela é o 0 e o embaixo da tela é o 191. Então lembrando aqui que no MSX o alto da tela é 0 e aqui a parte mais baixa da tela é 191. E no eixo X começa em 0 e vai até 255, certo? Então, dadas essas coordenadas aqui, o nosso canhãozinho vai aparecer mais ou menos por aqui. E essa é a linha que a gente constrói as coordenadas iniciais do herói e a velocidade do herói. O que é a velocidade do herói? Toda vez que eu der uma entrada de jogador, que nesse caso vai poder ser para a esquerda ou para a direita, nós temos que aumentar a coordenada X do nosso canhãozinho em um determinado valor. E eu estou determinando que esse valor de movimento do nosso queridíssimo canhãozinho é 16. E aqui, ó, eu seto algumas coisas que eu preciso. O time, para a gente fazer a temporização dos frames, eu vou explicar isso já já. A animação, porque vocês lembram lá, quando vocês viram as aulas de sprites animados, que a gente tem que ficar trocando os sprites para dar aquela sensação de animação, para dar a sensação de que o alienígena está se mexendo. CM, que é a camada onde nós vamos botar os sprites. E aqui a velocidade X e a velocidade Y dos nossos alienígenas, né? Como eu falei para vocês, nós vamos ter uma matriz de alienígenas aqui. Então nós vamos ter 5 linhas e 4 colunas, certo? Ou seja, nós vamos ter 4 alienígenas aqui. Por 5 linhas. Então a gente vai ter vários alienígenas aqui. E esses alienígenas, eles vão se mover horizontalmente na tela, no sentido da tela aqui. Quando ele bater aqui no range máximo da nossa tela, o que vai acontecer? Eles têm que descer uma casinha. Lembra lá do Space Invaders? Quando eles vão até o fundo da tela, eles têm que descer uma casinha. E aí, quando ele bater aqui, a gente vai precisar mexer eles no eixo Y, baixar eles aqui no eixo Y. Baixar eles no eixo Y e andar com eles
para a direita e para a esquerda, né? Porque depois que a gente baixar eles aqui no eixo Y, eles vão fazer o caminho de volta. Nós temos que ter uma velocidade x, que nesse caso aqui é 20 pixels, ele vai andar 20 pixels na tela para cá. E no eixo Y também vai ser 20 pixels. Então nós precisamos controlar essas velocidades. E aqui, ó, nesse loop for, mais uma vez aqui, isso aqui nós aprendemos lá nas aulas de algoritmos, que agora nós estamos falando de matrizes. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o preenchimento inicial das matrizes que tem as posições dos nossos queridíssimos alienígenas. Então aqui, quando a gente terminar, lembrando que I são as linhas e J são as colunas, o que eu estou dizendo para ele aqui? Ó? Primeiro, para o valor IJ, qual vai ser? Vai ser 0, 0. Então, na posição 0, 0 da matriz, que é essa posição aqui, ele vai botar 16 mais J, que no caso é 0, 16 mais 0 vezes 20. Então, ele vai botar esse valor aqui de 16. Primeiro, ele vai pegar J e multiplicar por 20, né? Então, 20 vezes nada é igual a nada, 16 mais nada vai dar nada, então ele vai botar 16 aqui. E ele vai fazer a mesma coisa para a matriz do Y. Ou seja, esse aqui a gente está preenchendo a coordenada x, esse aqui a gente está preenchendo a coordenada y, conforme eu já expliquei para vocês. E aí quando ele for fazer o próximo loop desse aqui vai ser no J. J, você lembra que são as colunas. Então aqui ele vai ter 0 e 1. Então ele vai pegar 20 vezes 1 vai dar 20, mais 16 vai dar 36. Então aqui ele vai botar 36. E assim sucessivamente ele vai preencher todas as coordenadas x e todas as coordenadas y de cada alienígena, para a gente ter a posição inicial dos alienígenas para começar o nosso jogo. E aí, meu amigo escovador de bytes, infelizmente nós estouramos os nossos 20 minutos da aula de hoje. E aí a gente vai ter que falar dos outros métodos que nós desenhamos lá no Game Loop na próxima aula. Então hoje nós vamos ficar por aqui. Você já sabe inicializar todas as coordenadas iniciais do jogo, dos nossos queridíssimos heróis alienígenas. E aí nós vamos continuar com os métodos update, com os métodos draw, com a pegada da entrada do jogador que a gente vai precisar fazer. E vamos ter a próxima aula de Basic, que vai ser o follow-up dessa aula aqui. Então aguarde no local que logo logo a gente vai continuar vendo, estudando o que é um Game Loop. Muito obrigado a todos vocês que assistiram a aula até agora. Não se esqueçam de colocar aqui nos comentários as suas dúvidas, as suas sugestões. Não esqueça também de compartilhar o vídeo, dar o like. E acima de tudo, meu amigo, não esqueça jamais de dar aquele amplexo caloroso, aquele abraço amigo aqui na galera das laterais do vídeo, que são os patrocinadores desse canal. Esse canal não tem patrocinadores, ninguém patrocina a gente. Então eu dependo de vocês, meus amigos escovadores de byte, para remunerar todo o código que eu faço aqui e todo o conhecimento que eu passo para vocês. Então não se esqueça que você pode virar um membro do canal ou fazer uma doação aqui com o botão Valeu. Muito obrigado a todos vocês aí que estão contribuindo com o canal. E apesar de tudo isso, tem uma coisa muito mais importante que isso tudo, que é você tem que ser feliz. Um grande beijo, até a próxima aula, pessoal.